Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Daiane, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. E hoje eu tô trazendo esse tapete redondo, tá? Ficou com 1,33 m de diâmetro e 1,4 kg na minha tensão de pontos. Esse tapete lindo é criação da Águida Maria de Souza, então por isso eu coloquei tapete redondo Águida Maria, em homenagem a ela, porque foi ela que criou e eu tô trazendo aqui o passo a passo para vocês, tá bom? Barbante fio 6, agulha 3 e 3,5. Eu fui mostrando para vocês ao longo do vídeo. Se você é novo, eu te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo aqui e ativar os sinos das notificações. E não se esqueçam de deixar o seu like para ajudar a contribuir com o crescimento do canal. Bora pro passo a passo. A gente vai começar com o anel mágico. Ó, esse daqui é o fio, a ponta, e esse aqui é o fio que tá no rolo. Eu vou buscar o fio e vou fazer a minha primeira laçada, peraí. Busco o fio e dou minha primeira laçada. Essa primeira laçada eu vou contar como uma correntinha, então eu vou subir mais duas e vou fazer mais uma, que é essa corrente que eu fiz a mais, é a corrente de separação. Por quê? Nós vamos fazer aqui agora mais 11 pontos altos separados por uma corrente. Então eu fiz um ponto alto, agora eu vou fazer o segundo ponto alto com uma corrente, terceiro ponto alto com uma corrente, e assim você vai seguir fazendo até completar 11, porque contando com essas correntes que nós subimos, vai dar no total de 12, ficando dessa maneira. Agora eu posso vir aqui, fechar esse círculo. Se você não consegue fazer o círculo, esqueci de dizer, perdão. Se você não consegue fazer o círculo mágico, faz 6 correntinhas, fecha com baixíssimo, que é uma argolinha, que vai dar no mesmo resultado, tá bom? Agora eu vou vir aqui, ó, muito cuidado. Lembra que eu fiz a primeira aqui, que eu fechei no círculo mágico? Agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2. Eu vou deixar essa corrente, esse aqui é o ponto alto, vou deixar essa corrente aqui de separação sozinha, tá? Porque eu preciso ter essa corrente de separação. Então, eu vou entrar aqui na segunda corrente que eu fiz aqui, contando aqui, ó, tá? Essa aqui foi a laçada inicial, eu subi 2 correntes. E a terceira aqui que foi de separação, tá bom? Agora, nós vamos subir aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais, vou fazer no mesmo lugar mais um ponto alto, ou seja, a gente vai fazer os aumentos. Então, sobre o mesmo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Mantenho uma corrente nessa volta de separação. Venho pro próximo ponto e faço 2 pontos altos juntos, ó. Vou vir aqui no mesmo e 2. Ficando desse jeito, ó. Novamente. 1 e 2. No mesmo de espaço, ó. Viu aqui, ó, nesse primeiro aqui ponto, eu fiz 2 pontos altos, subi as 3 correntes, fiz mais um ponto alto no mesmo espaço, uma corrente. No próximo ponto alto, fiz 2 pontos altos juntos, uma corrente. No próximo, 2 pontos altos juntos. Agora eu vou fazer uma corrente. E agora a gente vai seguir fazendo esse por essa volta. E aqui, quando a gente chegar no final, a gente vai ficar com 12 grupinhos de 2 pontos altos. Ficando assim, ó. Tá? Eu fiquei com 12 grupinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 grupinhos. Vou vir aqui, ó. 3 correntes, vou vir aqui, ó. Na terceira corrente, fecho com baixíssimo. Aqui eu vou subir de novo 3 correntes e vou fazer 2 pontos altos agora no segundo ponto de base, ficando com 3, porque lembra que a gente tá aumentando aqui o nosso padrão, ó. Então, aqui eu tenho um bloco de 2 pontos altos. No primeiro ponto alto fiz um ponto alto, no segundo ponto alto fiz 2 pontos altos. E agora eu vou começar a colocar 2 correntes de separação. Venho pro próximo, um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo. 1 e 2.
duas correntes de separação novamente, ó. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no segundo, eu vou fazer 2 pontos altos. Ó. Tá? E assim, a gente vai seguir por toda a volta fazendo grupinhos de 3 pontos altos. Ficando com também 12 grupinhos de 3 pontos altos por toda essa volta aqui. Então, a gente fez, ó, uma, duas, essa aqui é a terceira carreira. Eu vou fechar aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir aqui 3 pontos altos, que é a altura de um ponto alto. E, gente, os aumentos agora tem que acontecer no meio do ponto. Porque se você continuar colocando no último ponto de base ou no primeiro ponto de base, vai chegar uma hora que ele vai dar uma entortada. E essa aqui não é a ocasião, tá? Então, aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto fiz um ponto alto. No segundo, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, ó. 1 e 2. Então, meu aumento aconteceu aqui no ponto do meio. E eu vou vir aqui e mais um ponto alto no final. Então, eu fiquei com 4, tá? Duas correntes, mantém 2 correntes de separação. E assim, você vai fazer por toda a volta, ó. No primeiro, um ponto alto. E no segundo, de base, 2 pontos altos juntos, fazendo o nosso aumento. Colocando um ponto alto no final, ficando assim com mais um bloquinho de 4 pontos altos. 2 correntes de separação. Mais uma vez, pra vocês verem direitinho, ó. Um ponto alto aqui no primeiro. E aqui no segundo, eu vou pôr 2 pontos altos. E nesse ponto alto aqui, o último, um ponto alto sozinho. 2 correntes de separação e segue sequência fazendo desse jeito na quarta carreira. Ficando com bloquinhos, então, de 4 pontos altos. Chegando aqui no final, vou vir aqui, ó, na terceira corrente, sempre pegando 2 laçadinhas pra ficar firme e fecho com baixíssimo. Vou subir 3 correntes, assim a gente vai seguir por todas as carreiras. E agora o importante, não necessariamente você tem que, às vezes, fazer no meio. Por exemplo, aqui vamos fazer um aumento para ficar com 5 pontos altos. Aqui na base eu tenho 4, então eu posso fazer um aumento tanto aqui quanto aqui, tá? O importante é que não seja nem no início e nem no final. Conforme a gente for fazendo as demais carreiras, procurar sempre estar fazendo no meio dos pontos. Então, sempre fazendo no meio dos pontos. Por exemplo, eu fiquei com 10 pontos altos. Você vai fazer o aumento ou no quinto ponto alto ou no sexto ponto alto, entendeu? Então, vocês vão fazer essa repetição de aumento até a 16ª carreira. Então, até completar 16 carreiras, se vocês forem querer fazer do mesmo tamanho que eu fiz aqui do vídeo. Se você quiser fazer menor, agora é a hora. Ao invés de fazer 16 carreiras, vocês podem ir aumentando aí. Pode fazer a quantidade que vocês quiserem. 10, 11, 12, 13, 14. Não vai interferir lá na questão do bico lá em cima, tá bom? E se você quiser maior, ao invés de fazer 16, você vai aumentando, né, o número de carreiras para poder ir aumentar o trabalho, tá? Então, eu vou fazer a sequência de aumentos, sempre fazendo um aumento no meio dos pontos até ficar na 16ª carreira, ou seja, né, quando eu tiver 16 carreiras contando a partir desse daqui. Esse daqui a gente acabou de fazer a 4ª carreira, tá? E agora hoje a gente vai começar a 5ª e aí quando fazer até a 16ª. E aí, quando você chegar na carreira 16, aqui vai ficar bloquinhos de 16 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí, como que a gente vai iniciar a próxima carreira? Eu vou começar aqui, nós temos que fazer bloquinhos agora de 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Então, eu vou aproveitar o ensejo e vou vir aqui, vou fazer meio ponto alto, ó. Pego e venho fazendo meio ponto alto. E aqui eu vou subir 3 correntes e mais um ponto alto. Ficando assim, com um bloquinho de 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes e vou pular sempre o primeiro ponto e o último ponto. Aqui nós vamos fazer agora as diminuições. Então, eu vou pular um no começo e no final. Então, de 16 cai para 14, tá?
Então, eu fiz aqui 2 correntes. Se no seu ponto você ver que vai ficar demais, pode ser uma corrente. Ou, se ficar apertado, pode ser 3 correntes. Aqui eu tô fazendo 2 correntes. Então, eu pulei aqui, ó, o primeiro, tá? Eu pulei o primeiro e agora eu vou fazer aqui 14 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, veja que ficou o primeiro ponto sem fazer e o segundo ponto sem fazer. 2 correntes, venho no espaço de 2 correntes e vou vir aqui, vou fazer um bloco de 2 pontos altos. 2 correntes e vou repetir novamente, fazendo uma sequência de 14 pontos altos. Então, essa daqui vai ser a nossa sequência dessa carreira de número 17, tá? Nos espaços de 2 correntes, eu faço um bloco de 2 pontos altos. E aqui, em cima dos 16 pontos de base, eu pulo o primeiro e o último, ficando com 14 pontos altos, tá? Separados, então, por 2 correntes. Repetiu, então, por toda a carreira. Eu vou fazer novamente meio ponto alto, ó. Eu vou vir aqui e vou, ó, fechar. E aqui eu já vou subir 3 correntes. Venho aqui dentro desse espaço e faço mais um bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes. No próximo espaço, um bloquinho de 2 pontos altos. Então, todos os espacinhos que nós tivemos, assim, de 2 correntes, vamos trabalhar bloquinhos de 2 pontos altos. Então, na carreira passada eu fiquei com um bloco, agora eu estou com 2, tá bom? Agora a gente está na carreira 18, tá? Eu vou pular aqui, eu vou fazer 2 correntes e novamente a gente vai continuar trabalhando as diminuições, fazendo sempre pulando o primeiro e o último. Então, na carreira passada eu fiquei com 14, agora eu vou ficar com 12, tá? Então, eu pulo um de base, venho aqui e faço 12, ó. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 2 correntes. Cheguei no espaço aqui, ó, que tem os bloquinhos, vou fazer os bloquinhos. Espaço de 2 correntes, vou fazer os bloquinhos de 2 pontos altos. Então, aqui eu faço um bloquinho de 2 pontos altos, 2 correntes, venho no próximo, faço mais um bloquinho de 2 pontos altos. Vou entrar aqui no próximo, continuo fazendo a diminuição. Pulo o primeiro, venho aqui, faço a sequência de 12 pontos altos, pulo o último. E essa aqui, ó, vai ser a nossa repetição dessa carreira 18. E aí, a gente vai trabalhar essas diminuições até ficar com 2. Então, esse aqui tá com 12, a próxima carreira fica com 10, a próxima com 8, 6, 4, 2, tá bom? Então, a gente vai trabalhar essas diminuições até ficar... Toda a carreira vai ficar com bloquinhos de 2 pontos altos. Então, eu vou sempre trabalhando carreira após carreira, diminuindo um na frente, pulando o primeiro e o último, tá bom? E nos espaços de 2 correntes, trabalhando sempre blocos de 2 pontos altos. Igual na próxima carreira, eu vou ficar com 10 pontos altos, porque esse aqui tá com 12. No próximo, eu vou ficar com 10 pontos altos. E aqui no próximo, eu vou ficar com 3 bloquinhos de 2 pontos altos, porque eu tenho 1, 2, 3. E assim, a gente vai seguir a sequência, tá bom? Então, a gente vai fazer isso, vai dar mais ou menos até a carreira de número 23. Na carreira de número 23, vai terminar essas diminuições com bloquinhos de 2 pontos altos e nos espaços, bloquinhos de 2 pontos altos. Eu volto aqui para mostrar para vocês. Vocês vão fazendo aí de vocês, pode ter certeza, vai dar certo. Faz do jeito que eu tô falando, diminui um na frente, um atrás, igual a gente vem fazendo aqui na parte das diminuições. Então, ficou dessa forma, como vocês podem ver, a gente já concluiu o primeiro desenho aqui, tá? Ó,
esse daqui é os 2 pontos altos que eu falei pra vocês que ia ficar a carreira toda de 2 pontos altos, ó, dessa forma aqui, tá? E agora nós vamos trabalhar o segundo desenho nesse intervalo aqui de bloquinhos de 2 pontos altos, tá bom? Então vamos lá, a gente vai dar início aqui na carreira de número agora 24. Então, aqui eu vou fazer meu meio ponto alto para subir a próxima carreira, sempre subindo com meio ponto alto, tá bom? Fiz aqui, deixa eu fazer um pouquinho mais apertada essa laçadinha aqui, dessa forma. Pronto. Aqui eu vou subir 3 correntes, um ponto alto. Agora eu vou trabalhar aqui nas próximas aqui, ó. Vou pôr um ponto alto aqui, perdão. Tá. Vou colocar um ponto alto aqui. Um ponto alto no próximo, ou seja, eu fiz ponto alto sobre ponto alto, tá? E agora aqui eu vou pôr 2 pontos altos no espaço, 2 pontos altos, um ponto alto sobre ponto alto, e no próximo faz 2 pontos altos, e no próximo aqui mais 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. E agora nesse aqui eu vou pôr um ponto alto, ou seja, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ficamos no total um bloco de 12 pontos altos, tá? Então aqui a gente trabalhou, ó, 1, 2, 3 bloquinhos de 2 pontos altos de base. E fez um ponto alto para entrar, um ponto alto para sair, totalizando 12. Eu faço 2 correntes e novamente aqui eu vou pular essa quarta carreira, esse quarto bloquinho. Se vocês podem ver bem, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou trabalhar esse sobre esses 3, sobre esses 3. Esse bloquinho aqui do meio vai ficar vazio, tá? Então eu venho aqui pro próximo e faço mais um ponto alto. Se você achar que tá repuxando, pode fazer 3 correntes, tá bom? E agora eu vou vir aqui fazendo uma sequência de 12 pontos altos novamente. Então, aqui eu já tenho, ó, 3, 4, 5, sendo que a gente vai trabalhar um ponto alto só pra entrar nos 3 bloquinhos e um ponto alto pra sair. O resto é ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos nas 2 correntes, tá bom? Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora eu faço o ponto aqui para completar os 12. Um ponto só. E 12. 1, 2, eu vou pular esse ponto aqui, que é do bloquinho, da pétalazinha, da primeira pétala aqui do desenho, tá? Eu vou pular ele e venho aqui e faço um ponto alto. E agora eu faço de novo, sequência de 12 pontos altos, sendo um ponto alto para entrar e um ponto alto para sair. E no meio, ponto alto sobre ponto alto e nas 2 correntes, 2 pontos altos. Então, aqui eu tô com 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e agora um aqui para completar os 12. Olha como tá ficando, tá? Bloquinhos de 12 pontos altos pulando esse do desenho e agora eu vou pular aqui o quarto, porque aqui nós estamos a sequência nesse aqui, ó, sem ser da pétala, tem uma sequência de 4 bloquinhos de 2 pontos altos. Então a gente faz 12 pontos altos, 2 correntes. Eu vou pular esse bloquinho aqui e vou vir aqui nesse espaço, vou trabalhar um ponto alto. E agora eu vou completar aqui até dar 12 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 e agora um aqui para completar 12. Olha aí, então já trabalhamos o outro espaço aqui de correntes, de bloquinhos de 2 pontos altos. E agora eu vou repetir, ó, faço duas correntes, pulo esse daqui, pulo esse e venho para a próxima aqui e faço um ponto alto, tá? Então essa vai ser a nossa repetição dessa carreira de número 24. Vamos então finalizar a carreira de número 24 para começar a carreira de número 25. Então eu fiz aqui a repetição, tá? Aqui é quando a gente faz as duas correntes para finalizar, mas eu vou continuar, gente, tem que continuar subindo com meio ponto alto. Então eu vou finalizar a carreira aqui com meio ponto alto, tá? Aqui eu já vou fazer o 3 correntes, subir 3 correntes, que eu tenho que fazer um ponto alto aqui nesse espaço. 2 correntes e agora a gente vai trabalhar a diminuição. Então, se aqui a gente tinha 12, agora vamos ficar com 10, porque a gente vai ficar sem fazer o primeiro e o último, tá? Então, eu subi 3 correntes que equivalem a um ponto alto ó, 3 correntes, perdão, deixa eu coisar aqui. 3 correntes equivalendo à altura de um ponto alto, mais 2 correntes de separação. Venho aqui, vou pular o primeiro e vou fazer a sequência de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 2 correntes. Então, como eu falei, agora a gente vai trabalhar as diminuições, tá? Eu pulei um no início, no final, ó, pulei um início e no final, tá bom? E agora a gente vai fazer 2 correntes. Aonde a gente tem esse espaço aqui de 2 correntes aqui na carreira anterior, vamos fazer um ponto alto. 2 correntes e pula o primeiro ponto, vem aqui de novo, faz a sequência de 10 pontos altos. Então, a gente vai trabalhando assim por toda a carreira, tá bom? Então, eu vou fazer 10 pontos altos, pulando o primeiro e deixando o último sem fazer. De preferência, faz a contagem aí dos 10 pontos, porque se você tiver errado, você vai perceber, tá? Antes que seja tarde demais, tipo, quando estiver finalizando o tapete e ter que desmanchar tudo de novo. E fiz 2 correntes, no espaço de 2 correntes de base, um ponto alto, tá? E assim você vai repetir por toda essa carreira. Então, para finalizar esta carreira aqui, que é a carreira de número 25, eu preciso agora fazer as 2 correntes aqui. E não mais fazer o meio ponto alto, porque eu preciso trabalhar em cima desse ponto, tá? Então, eu venho aqui, ó, subir 3... 1, 2, 3 na terceira corrente, fecho com baixíssimo. Aqui eu já vou subir 5 correntes, por quê? 3 a altura do ponto alto, mais 2 de separação, e dentro do mesmo espaço eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Porque agora em cima do ponto alto, nós vamos trabalhar um ponto V. 2 correntes e seguimos diminuindo as carreiras desse daqui, deixando o primeiro e o último sem fazer. Então, no passado aqui, nesse daqui, estávamos com 10, agora precisamos ficar com 8. Então, eu vou pular o primeiro e vou fazer 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu fiz a sequência de 8. Percebe-se que o primeiro e o último aqui ficou sem fazer, que a gente vai pulando um de início e no final, tá? 2 correntes, venho em cima do ponto alto sozinho e vou fazer um ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Aqui ficou com 5 correntes porque a gente iniciou aqui, então eu não fiz o ponto alto, não teve como fazer, então eu fiz aqui
as correntes, tá? Mas agora você vai seguir fazendo, então, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto dentro do mesmo espaço. Duas correntes e no próximo, novamente, você vai fazer a sequência de 8 pontos altos, pulando o primeiro e o último, tá? Vou fazer aqui mais uma vez para vocês verem, não ficar nenhuma dúvida. É só repetição, desse jeito que eu tô explicando aqui para vocês. Duas correntes, venho aqui, faço o meu ponto B, que é o ponto alto. Duas correntes e mais um ponto alto. Então, essa daqui vai ser a nossa repetição da carreira de número 26. Para finalizar essa carreira, eu vou fechar também com duas correntes, tá bom? Aqui, ó, vou contar 3 correntes, 1, 2, 3. Na terceira, eu pego 2 laçadinhas e fecho com baixíssimo. Aqui dentro, eu já vou subir 3 correntes e dentro desse primeiro ponto alto do ponto V, eu vou colocar um ponto alto. Então, ficamos com 2 pontos altos, que essas 3 correntes consideradas como um ponto alto, tá? Então, fiquei com 2 pontos altos aqui em cima desse ponto. Agora, aqui dentro do ponto V, vou colocar 2 pontos altos. E aqui, nesse último ponto do ponto V aqui, eu vou colocar mais 2 pontos altos. 2 correntes e vou seguir fazendo as diminuições, pulando o primeiro e o último. Agora eu vou ficar com 6 pontos, porque na última a gente tava com 8. Então, eu vou fazer aqui a sequência de 6 pontos. Aqui eu tô com 4, 5 e 6. Pode perceber que as diminuições estão sendo feitas corretamente, ficando o primeiro e o último sem fazer. 2 correntes e agora dentro do ponto V novamente. Em cima do ponto alto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Dentro do ponto V, 2 pontos altos. E nesse ponto aqui do ponto V, ó, neste aqui, no último, né, no segundo ponto alto do ponto V, eu vou fazer mais 2 pontos altos, 2 correntes e sigo a repetição pulando o primeiro, fazendo a sequência de 6 pontos altos. E essa vai ser a nossa repetição da carreira agora de número 27. Ó. 2 correntes e segue o padrão aqui fazendo 6 pontos dentro do ponto V, tá? Então, essa aqui vai ser a repetição da nossa carreira de número 27. Para finalizar essa carreira de número 27, também vou finalizar com 2 correntes, tá? Eu venho aqui e fecho com baixíssimo. Agora aqui, eu vou fazer 2 pontos altos juntos só no início. Então, nesse primeiro ponto, eu faço 2 pontos altos juntos. Depois, eu faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, no primeiro ponto alto aqui de base, eu fiz 2 pontos altos juntos. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. E aqui no final, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Ou seja, o primeiro ponto alto e o último ponto alto, que estão aqui sobre o ponto V, eu coloco 2 pontos altos juntos, porque aqui eu tinha 6, agora eu preciso ficar com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim a gente vai seguir, então, aumentando os pontos aqui do ponto V. E desse desenho aqui nós vamos diminuir. Então, eu estava aqui com 6, agora eu vou ficar com 4. Sempre pulando o primeiro e o último, tá? Então, eu venho aqui e faço a sequência de 4 pontos altos. 2 correntes de separação e venho aqui novamente pro ponto V. No primeiro, então, faço 2 pontos altos juntos. Depois, um ponto alto sobre cada de base. E no último ponto alto aqui do ponto V, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Sempre contando, gente, se você ficou na dúvida,
sempre conta para verificar a quantidade de pontos. Aqui eu tenho que estar com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Por que que eu aconselho a sempre estar contando? Porque se tiver errado, você já consegue identificar e já logo corrigir, tá? Melhor que deixar chegar lá no final e às vezes deu errado. Então, eu vou trabalhar toda essa sequência aqui pela carreira de número 28, tá bom? Vocês fazem aí no de vocês. E eu já retorno pra gente começar a carreira de número 29. Então, essa vai ser a nossa repetição. Vou fechar aqui, fiz 2 correntes, vou fechar com baixíssimo e na carreira de número 29 vai ser a mesma coisa, tá? Vou continuar os aumentos aqui. Eu venho aqui, ponho 2 pontos altos no primeiro, 1 ponto alto sobre cada aqui de base. E aqui, antes eu tinha 8, agora eu vou ficar no total de 10, tá? Então, aqui eu tenho 5, 6, 7, 8. E eu vou fazer 2 pontos altos aqui. 9 e 10, tá? 2 correntes. E também trabalhando aqui as diminuições aqui. Agora eu vou ficar com bloquinhos de 2 pontos altos. E segue repetindo 2 correntes, venho aqui e novamente fazendo os aumentos conforme a gente tá fazendo desde o início aqui da carreira. Aqui os aumentos sempre no primeiro e no último com 2 pontos altos, tá? E aqui diminuindo de 2 em 2, tá bom? Então essa vai ser a nossa volta de número 29. Ficando assim, agora nós vamos trabalhar aumentos no bloco de 2 pontos altos e diminuições aqui que ficou com 10. Então, aqui eu vou fechar com baixíssimo. Então, as diminuições vai acontecer da forma de sempre, pulando o primeiro e o último. Vou vir aqui pro segundo, eu pego aqui essa alcinha, uma forma de vocês subirem é pegar aqui pela alcinha de trás, faz um ponto baixíssimo, entra pela frente e faz um ponto baixo, 2 correntes, tá? Vocês podem fazer assim, ou, se preferirem, venho aqui e sobe 3 correntes mesmo, ó. E aí, agora eu vou fazer a sequência de 8 pontos altos. Agora eu vou diminuir aqui. Então, eu tô com 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2 correntes. Então, note que eu pulei o primeiro e o último, ficando com um bloquinho de 8. Em cima dos 2 pontos altos, eu preciso fazer 5 pontos altos. Então, no primeiro ponto aqui, eu vou pôr 2 pontos altos. E no segundo, eu vou pôr 3 pontos altos. E essa vai ser a repetição da nossa carreira de número 30, tá bom? Vai ser assim. Então, a gente vai começar a carreira de número 31, tá? Aqui eu vou continuar as diminuições, tá bom? Então, eu vou fechar com baixíssimo aqui e vou caminhar para o próximo aqui, ó, com baixíssimo e subo 3 correntes. Porque agora eu vou ficar com bloquinhos de 6 pontos altos. Então, aqui, ó, fiz 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu fiquei aqui com um bloquinho de 6 pontos altos. Tá vendo que nós estamos diminuindo, pulando o primeiro e o último. E ali eu vou fazer os aumentos. Aonde tem aqui esse bloquinho de 5 pontos altos, no primeiro e no último eu vou fazer 2 pontos altos juntos, vai ficar com 7. Então, esse primeiro aqui eu ponho 2. E agora, um ponto alto sobre cada um de base. Então, aqui eu já tô com 4, 5. Cheguei aqui no último, ó, 6. E eu vou pôr mais um aqui pra completar o 7. Tá? Então, os aumentos vai acontecer aqui no primeiro e no último, 2 pontos altos juntos. 2 correntes e segue fazendo as diminuições. Pulo o primeiro, venho aqui e faço uma sequência de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Ok, fez 6 pontos altos, ó. Venho pro próximo, 2 correntes e lembra, 2 pontos altos juntos, igual a gente tava fazendo nas outras carreiras. Ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto aqui, 2 pontos altos juntos, tá? 1 e 2. Então, esse daqui é o padrão de repetição da nossa carreira de número 31. Olha como o desenho já está se formando, o segundo desenho, tá bom? Agora a gente vai começar a carreira de número 32. Eu vou fechar aqui com baixíssimo. Aqui eu vou seguir fazendo as diminuições, tá? Então eu vou caminhar com baixíssimo aqui pro próximo. E venho aqui e faço 3 correntes. E vou fazer agora, ó, 4 pontos altos. Então vamos fazer bloquinhos de 4 pontos altos, tá bom? Pulando o primeiro e o último. 2 correntes. Agora nesse daqui, aqui embaixo, nessa carreira anterior, estávamos com 7 pontos altos. Agora eu preciso ficar com 10. Então eu vou fazer 3 aumentos. Eu vou fazer 2 pontos altos no começo, 2 pontos altos no final, normal. Porém, esse daqui eu vou ter que fazer um ponto alto a mais no meio. Então eu vou fazer 2 pontos altos, são 7, né? Então eu vou vir aqui, eu vou fazer 2 pontos altos no de base. E agora nesse aqui, ó. Então eu fiz 2 pontos altos juntos, fiz um ponto alto, a sequência de um ponto alto seguida 2 vezes. E agora vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto. Então eu fiz 2 pontos altos juntos, a sequência de 2 pontos altos sozinhos. E agora mais 2 pontos altos juntos, mais 2 pontos altos sozinhos. E por fim, mais 2 pontos altos juntos. Vocês entenderam, pessoal? Então eu vou fazer 2 pontos altos no início, 2 pontos no final. E no meio aqui dos pontos também eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Então vai ficar 3 blocos de 3 pontos altos e 4 pontos altos sozinhos, ó. 2 pontos altos, 1 ponto alto, 1 ponto alto. 2 pontos altos, 1 ponto alto, 1 ponto alto, 2 pontos altos. Totalizando assim o total de 10 pontos altos. E assim a gente vai seguir então, fazendo 2 correntes, pulando, fazendo as diminuições, tá? Ó, faço 2 correntes, venho aqui pro próximo, vou fazer o bloquinho de 4 pontos altos, pulando o primeiro e deixando o último sem fazer. Então essa daqui vai ser a nossa repetição da carreira de número 32, tá? 32. Agora a gente vai começar a carreira de número 33. Tem aqui o bloquinho de 4 pontos altos. Eu vou pegar essa laçadinha de trás aqui, vou fazer baixíssimo, vou entrar aqui pegando 2 laçadas agora, pra ficar bem forte, e vou fazer um ponto baixo. E 2 correntes. E agora eu vou vir aqui, vou dar uma laçada e vou vir aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Pronto. Eu fiz aqui um ponto V invertido, que é para finalizar, começar a finalização igual a gente começou. Aqui tem um ponto V e aqui ó, a gente fez, ó, um ponto baixo, 2 correntes e fechou aqui com um ponto alto. Agora 2 correntes, eu vou vir aqui e agora eu preciso aumentar novamente 3 pontos altos. Então de 10 eu vou ficar com 13. A mesma coisa. Eu vou fazer um aumento aqui no início, ficando com 2 pontos altos juntos. Depois eu vou fazer uma sequência aqui só de ponto alto sozinho. Vou fazer a sequência de 3 pontos altos sozinhos. No quarto aqui, na quarta sequência, eu vou colocar 2 pontos altos juntos. Então eu fiz 2 pontos altos juntos no início, fiz uma sequência de 3 pontos altos sozinhos, depois um ponto alto, 2 pontos altos juntos. E agora eu vou fazer até o final aqui, um ponto alto para cada ponto, sendo que é o último eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui, ó. Esse aumento do meio não tem assim uma questão, você precisa aumentar só se for na quarta corrente, só se for na sexta corrente. Não, desde que seja aqui
no meio do motivo aqui do trabalho, tá? Então aqui eu vou fazer 2 correntes. Agora esse daqui para fazer de novo, eu vou fazer diferente, que aqui a gente tava subindo aqui, né? Começando aqui para fazer o ponto V invertido aqui, que a gente vai terminar aqui depois. Então aqui eu vou pegar, vou fazer um ponto alto aqui no primeiro e um ponto alto aqui no último aqui, ficando assim, tá? Como se fosse um ponto V invertido. 2 correntes e vou seguir fazendo aqui, trabalhando os 3 aumentos. Não se esqueçam que tem que colocar 3 aumentos. Então, vou continuar colocando 2 pontos altos no primeiro e no último, e o outro aumento eu vou fazer aqui no meio dos pontos, tá? Então, essa daqui vai ser a repetição da nossa carreira de número 33. Então, agora a gente vai começar a carreira de número 34. Eu cheguei aqui, eu vou terminar com meio ponto alto. Esse daqui é o ponto V invertido. Eu vou entrar aqui dentro e vou fazer o meio ponto alto. Aqui, eu já vou subir 3 correntes e mais 2 de separação, tá? Porque 3 do ponto alto mais 2 de separação. Eu vou pular esse ponto aqui e vou vir aqui nesse primeiro e vou já vir fazendo aqui, ó, um ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto alto fora aqui nesse espaço de 2 correntes. Um no início e um no final. Assim, vou ficar com 15, tá? Então, eu vou vir, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e um ponto aqui, 15. Então, fiquei aqui com um bloquinho de 15. 2 correntes, pulo aqui esse ponto V aqui, venho aqui e ponho um ponto alto, tá? E assim eu vou seguir repetindo. Vou completar aqui ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto aqui no final, exatamente como a gente fez aqui. Então, essa vai ser a nossa repetição, tá? Dessa carreira aqui de número 34. Lembrando que aqui eu já fiz, aqui eu vou fazer no final aqui, eu vou fazer um ponto aqui no início, ponto alto sobre ponto alto, e aqui não, porque aqui eu já fiz, a gente já subiu aqui as 3 correntes que equivalem ao ponto alto referente a esse aqui, tá? Mas eu volto aqui para mostrar para vocês direitinho. E agora a gente vai começar a carreira de número 35, vamos começar a fazer diminuições aqui nesse espaço aqui. Então, lembra que aqui eu falei para fazer um ponto alto e aqui no final não fazer, porque a gente fez um meio ponto alto para subir. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, ó. 1, 2, 3. Na terceira corrente, pegando 2 laçadinhas aqui para ficar bem firme e fecho com baixíssimo. Aqui dentro do espaço, eu já posso fazer um ponto baixo e 2 correntes referente a um ponto alto e mais 2 pontos altos, ficando assim, na verdade. Peraí, Betinho. Aqui a gente vai iniciar, então, a carreira de número 35. Eu fiz aqui, eu coloquei um ponto alto aqui no começo, tá? Normal. E aqui eu vou pegar aqui, como eu fiz o meio ponto alto aqui, eu vou pegar a terceira corrente e vou fechar com baixíssimo. Beleza, fechei com baixíssimo, eu vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto baixo e 2 correntes com a altura do ponto alto. Mais um ponto alto. Eu vou trabalhar agora bloquinhos de 2 pontos altos. Faço 2 correntes e agora eu vou trabalhar diminuições. Então, eu vou pular o primeiro e o último, igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores de diminuição ou aumento, né? Diminuição de 2 em 2, aumento de 2 em 2. No caso aqui, a gente vai ficar com o primeiro e o último sem fazer. Então, eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. E no total, eu tenho que ficar de 13 pontos altos aqui nesse espaço, aqui nesse desenho aqui, tá bom? Então, você vai fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até ficar no final aqui, deixando esse último aqui sem fazer, e vai ficar no total de
13 pontos altos. Ó, primeiro e último sem fazer, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Duas correntes. No próximo espaço de duas correntes de base, eu venho e faço um bloquinho de 2 pontos altos, tá? E assim, então, a gente vai seguir a carreira de repetição de número 35, nesse modelo aqui. Vamos começar, então, a carreira de número 37. Aqui, para fechar, eu não vou fechar com duas correntes, eu vou fechar com meio ponto alto, porque a gente vai voltar a trabalhar bloquinhos de 2 pontos altos nos intervalos de duas correntes. Então, eu venho aqui, fecho o meio ponto alto, eu subo 3 correntes, venho aqui nesse espaço e faço mais um ponto alto. Duas correntes, de novo no próximo espaço, faço mais um bloquinho de 2 pontos altos. Então, aqui vocês percebem que ficou nessa volta com 2 bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Duas correntes. Eu preciso continuar fazendo as diminuições. Mas agora eu preciso ficar no total com 12 pontos. Mas eu vou continuar diminuindo, tanto na frente quanto atrás, tá? Então, a gente vai fazer a diminuição aqui nas duas pontas, mas eu vou fazer um acréscimo aqui, porque eu tenho que ficar com 12. Então, vamos lá. Então, vai ficar desse jeito, ó. Pulo primeiro, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu faço 2 pontos altos juntos. Então, até o sexto ponto corrido aqui, eu vou ficar com 7 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou seguir fazendo, ó. Um ponto alto para cada. 8, 9, 10, 11 e 12, ó. Você vai perceber que vai dar certinho, tá? Então, eu preciso diminuir na frente e um atrás para continuar o desenho. E eu vou fazer esse aumento aqui no meio, então, para poder ficar com 12, tá? E aqui você vai seguir normal, nos espaços de duas correntes, fazendo, então, bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Com duas correntes sempre de separação. E eu venho aqui no próximo, eu vou pular aqui o primeiro e o último e fazer aqui no meio. Ficando assim, então, ó, um ponto alto para cada, vou fazer a sequência de 6, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 3, 4, 5 e no sexto, então, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. E depois sigo fazendo um ponto alto para cada de base, deixando o último sem fazer. Aí você vai contar aí para ver se tá correto, porque às vezes pode ter feito errado na carreira anterior e aí dá problema. Então, ó, eu vou contar junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, essa daqui vai ser a repetição dessa carreira. Pessoal, agora é só repetição, tá? Eu vou começar a carreira de número 38, fechando aqui com o meio ponto alto. E aqui eu já venho fazendo os bloquinhos aqui, sub 3 correntes, e venho já fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos. Então, sempre aqui, vamos trabalhar, então, bloquinhos de 2 pontos altos em cada espaço desse aqui de duas correntes, tá bom? Dessa forma aqui, ó. Desse jeitinho aqui, tá? Então, cada vez que a gente vai avançando, vai ficando com mais bloquinhos de 2 pontos altos. E aqui, neste desenho aqui, neste motivo, a gente vai diminuindo de 2 em 2. Então, você vai fazer essa repetição diminuindo, pulando sempre um no início, um no final agora. Não precisa fazer adaptação de ponto, que a gente já tá com o número par aqui, 12. Então, agora eu vou pular o primeiro e o último, vou ficar com 10, né? Então, vou fazer aqui, ó, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vocês podem ver que eu tô diminuindo, ficando com o primeiro e o último sem fazer. Então, na próxima carreira eu vou ficar com 8, depois 6, depois 4. Quando eu finalizar a carreira que ficou com um bloquinho de 4 pontos altos, eu volto aqui com vocês, tá bom? Pessoal, a gente vai começar a próxima carreira. Como vocês devem ter percebido, eu troquei de agulha. Por quê?
Porque conforme a gente vai fazendo tapete redondo, a gente tem que ir colocando no chão para ver a necessidade. Então, ou eu poderia fazer uma carreira, intercalar uma carreira com uma corrente e a próxima com 2 correntes, ou você pode mudar para uma agulha a menos. Eu estava usando 3,5, agora essa daqui é 3, tá? E aqui, aí vocês vão fazendo e vai colocando aí no chão. Então, eu termino com meio ponto alto, e aqui eu vou fazer uma sequência de 3 blocos de 2 pontos altos. Então, eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora aqui eu vou fazer 3 correntes. Separação, porque a gente não vai fazer nesse ponto aqui, tá? Então, observa aqui, ó. Eu fiz a sequência de 3 blocos de 2 pontos altos. Esse daqui, se vocês perceberem, ele é no rumo do ponto V invertido, tá? Então, a gente vai pular aqui. Então, eu vou pular esse, no próximo aqui eu vou fazer de novo a sequência de 3 blocos de 2 pontos altos, separados por 2 correntes. Aí, você vai vendo aí no seu ponto, vai colocando no chão, porque já tá faltando poucas carreiras para poder finalizar, tá? Colocar o bico, começar o barrado do bico. E você vai colocando no chão pra ver se tá ficando certinho, retinho, tá? Porque o tapete redondo, ao mesmo tempo que você tá fazendo que tá dando certo, quando vê, se você empolgar, fazer muitas carreiras, quando você vai colocar no chão, ele muda. Então, vai fazendo, vai colocando no chão. Então, ficou desse jeito. Então, essa vai ser a nossa repetição agora dessa carreira. Aqui, na onde tem os bloquinhos, eu vou fazer sempre a sequência de 3 blocos de 2 pontos altos, pulo o quarto e depois faço mais 3. E aqui em cima a gente vai terminar o desenho. Então, pulou o início e o final. E eu vou ficar com um bloco de 2 pontos altos, mas esse daqui é referente ao término aqui do desenho que a gente tá montando, que é esse daqui, tá bom? E aqui eu já começo tudo de novo, ó. Daqui eu já faço a sequência de 3 blocos de 2 pontos altos, pulo o quarto e faço mais 3, tá bom? Então, vocês fazem aí de vocês, que eu vou fazer aqui o meu. A próxima carreira é super tranquila também, tá? Eu vou fechar aqui com meio ponto alto, porque agora a gente vai fazer bloquinhos de 2 pontos altos na volta, com um detalhe de um ponto V, que vai ser bem aqui. Então, aqui eu vou fazer os meus bloquinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntes ou uma corrente. Você vai sentindo aí no seu trabalho qual que fica melhor pra vocês. Até eu chegar ali no ponto onde eu pulei o bloco de base. Aqui. E aqui eu vou fazer um ponto V. Ó, aqui eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. E sigo fazendo bloquinhos de 2 pontos V's. Então, ó, de 2 pontos altos. Então, eu vou fazer a volta toda desse jeito, fazendo bloquinhos de 2 pontos altos nos espaços. Porém, quando eu chegar no espaço que a gente pulou o bloco de base, igual esse daqui, ó, igual este, igual esse aqui, mas na frente, ó, que a gente fez as 3 correntes e pulou de base, é onde a gente vai fazer o ponto V, tá bom? Vamos dar início na carreira de 43, tá? Eu vou fechar aqui, eu vou continuar fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui o meio ponto alto. E vou continuar aqui com os blocos de 2 pontos altos. 2 correntes. E assim a gente vai seguir fazendo, exceto no ponto V. Vou mostrar pra vocês. Então, eu vou fazer os bloquinhos até chegar na onde que tá o meu ponto V.
aqui tá meu ponto V, ó. Então, aqui no primeiro ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Aqui dentro, eu vou fazer mais 2. E aqui no outro lado também mais 2, então, eu vou ficar com um total de 6 pontos altos, tá bom? Ficando assim. Então, essa vai ser a nossa repetição. A gente vai fazer bloquinho de 2 pontos altos nos espaços. Quando chegar aqui no ponto V, novamente, no caso aqui, aí eu faço 2 pontos altos aqui, 2 pontos altos aqui dentro e 2 pontos altos sobre esse, ficando no total de 6, tá bom? A próxima carreira você vai subir normal, com meio ponto alto, faz os blocos, segue fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos. Quando chegar aqui no bloco que tem 6 pontos altos aqui, no ponto V, você vai fazer um ponto alto sobre cada um, separados por uma corrente. Então, você vem aqui, faz um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. E assim a gente vai fazendo aqui nessa volta, tá? Ó, uma corrente e um ponto alto. E segue fazendo aí, tá? Se você estiver fazendo agora, no caso, com uma corrente de separação, segue fazendo corrente de separação entre os bloquinhos de 2. Se estiver continuando assim, com bloquinhos de 2 separados por 2 correntes, assim você vai seguindo. A única diferença vai ser esse aqui, ó, tá? Que a gente vai fazer pontos altos com uma corrente de separação. Na próxima carreira, vai ser a mesma coisa, bloquinhos de 2 pontos altos no intervalo. E quando chegar aqui, ó, em cima desses 6 pontos altos, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto, com a diferença agora que vai colocar 2 correntes de separação. Então, nessa carreira, estamos fazendo aqui uma corrente de separação e na próxima vai ser com duas correntes de separação, tá bom? E aí, pessoal, a gente fecha com meio ponto alto a carreira, sobe aqui fazendo bloquinhos de 2 pontos altos normal. Agora, a única coisa que a gente vai trabalhando aqui é esse detalhe aqui, tá? Que agora a gente vai colocar um ponto V sobre cada ponto alto, sendo um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficando assim, um ponto V. Sem corrente de separação nem nada, eu venho pro próximo e vou fazendo pontos V's, tá? E eu vou seguir fazendo isso só aqui sobre esse detalhe aqui que a gente está abrindo o gráfico, tá bom? Então, eu vou vir aqui no próximo, ó, sem corrente de intervalos e repito novamente. Só um minuto. E aí, eu vou repetindo aqui, ó. Venho pro próximo, faço um ponto V. Venho pro próximo, sem corrente de separação, tá bom? E faço um ponto V. Ó. E no próximo, no último aqui, um ponto V. Então, por toda a carreira, a gente vai fazer bloquinhos de 2 pontos altos. E aonde tiver aqui esse detalhinho aqui, tá? Esse detalhe aqui, a gente vai fazer, então, os pontos V's. Ok, essa carreira vai ser desse jeito. A próxima carreira vai só repetição, com a diferença que vai ser ponto V dentro de ponto V. Então, eu vou fazer o ponto V pegando aqui, tá? Então, ponto V eu vou fazer aqui dentro, tá? Dentro aqui de cada espaço, eu vou colocar um ponto V com uma corrente de separação. Então, percebe-se que são 2 carreiras. Essa daqui é sem corrente de separação e a próxima é ponto V sobre ponto V com uma corrente de separação, tá bom? Lembrando, pessoal, ó, eu já fiz aqui as 2 carreiras, tá bom? De bloquinhos de 2 pontos altos com o que eu falei dos pontos V, tá? Uma carreira de ponto V sem corrente, a outra com uma corrente de separação. Vocês estão percebendo aqui que abre um desenho? Então, a partir dessa carreira aqui do ponto V, eu não consigo mais fechar com meio ponto alto e já subir
2 pontos altos para fazer o bloquinho de 2 pontos altos, igual estávamos fazendo nas carreiras anteriores. Por quê? Se você fechar com meio ponto alto aqui, vai ficar um bloco de 2 pontos altos bem aqui do lado do ponto V. E não pode, porque fica errado, altera o desenho, tá? Então não tem como ficar aqui com um bloquinho de 2 pontos altos, porque ele precisa fazer esse desenho e também aqui precisa fazer as diminuições. Então, a partir aqui do ponto V que nós fizemos aqui para começar esse desenho, nós temos aqui 6 blocos de 2 pontos altos. Depois na próxima fica com 5, depois na próxima 4, 3, 2, 1, tá? E agora é a última carreira. Se você quiser fazer ele exatamente como fizemos aqui, ó, só ponto V, sem detalhe do picôzinho, pode também fica lindo, tá? A diferença é que a gente vai fechar um ponto baixo bem aqui, né? Então, bem aqui no bloco de 2 pontos altos, tá? Eu vou ajeitar aqui. E aqui eu vou fazer 2 correntes, então, tá? E vou prender aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Fiquei com uma laçada na agulha. Eu vou vir pro próximo ponto alto, vou vir aqui, vou puxar mais uma laçada. E vou fazer um ponto baixo. Ficando assim, pegando os 2 pontos, tá? E agora eu vou fazer 2 correntes e vou repetir. Ponto V sobre ponto V com uma corrente de separação. A diferença agora é que agora eu tenho o meu ponto V para fazer, que são 3 correntes. Eu vou subir então 3 correntes aqui, ó. Venho nas 2 laçadinhas aqui do ponto alto, tá? E fecho com ponto baixo, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. No próximo, uma corrente e vou vindo aqui fazendo as mesmas repetições, tá? Só para entrar e sair que eu vou fazer 2 correntes aqui, para entrar e na hora que a gente for sair. Então, aqui vai ficar no total 6 pontos V separados por uma corrente com ponto picô. Então, eu venho aqui e vou fazer ponto V sobre ponto V com picôzinho. Ó. Uma corrente de separação, vem pro próximo, faço novamente o ponto picô. E uma corrente, vem pro próximo. Espero que vocês tenham entendido, gente. Tá entendendo até agora? Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar fazendo de tudo pra estar respondendo vocês, pra ajudar vocês a fazer essa belezura também, tá? Aqui, ó. E o último ponto V com picô. No total, fiquei com 6. Olha como tá ficando, tá? Ó. Se você achar que 2 correntes aqui fica demais e pode estar embabadando, é igual eu sempre disse pra vocês. Vai fazendo e colocando no chão pra ver se não tá embabadando. Porque a tapete redondo, uma hora você começa a fazer de um jeito, tá dando tudo certo. Chega num determinado ponto, começa a embabadar, começa a dar errado. Aí ou você tem que fazer adaptação de corrente, ou você tem que mudar de agulha. E aí você tem que ir fazendo, porque cada tensão de ponto, cada fio, né, cada marca de linha é de um jeito, gente, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fazer 2 correntes e vou fazer o que eu falei pra vocês. Vou vir aqui no primeiro ponto alto, vou fechar com baixíssimo, fiquei com uma corrente. Vou vir aqui no próximo ponto alto, busco um fio e fecho um ponto baixo. Agora 2 correntes e vou repetir. Então, essa aqui é a repetição da nossa última carreira desse tapete, tá? Agora, o próximo passo que eu vou trazer para vocês aqui vai ser opcional, tá? Se você quiser fazer ou não, porque tem cliente que prefere um tapete mais liso, né? Mas eu vou colocar detalhes, vou ensinar como que eu bordo, né? E como fazer a aplicação aqui da flor, que eu já até fiz aqui no canal. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu terminei, tá? Toda a volta. Eu vou aqui, ó. Vim aqui aonde eu comecei aqui, que eu fiz o ponto baixo aqui, ó. E vou fazer um baixíssimo. Fiz um baixíssimo aqui, eu já vou cortar minha linha pra eu poder arrematar. E aqui eu já vou vir aqui, ó. Eu vou descer aqui
pegando aqui essa laçada aqui, ó. Depois eu finalizo o meu arremate, tá bom? E eu vou pesar aqui pra vocês verem quanto que ficou até agora. Eu vou pôr esse negocinho aqui, que é uma tampa, porque fica melhor pra medir, tá? Eu vou tarar aqui. Vou arrumar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Assim tá caindo. Só um minuto. Assim. Vou baixar a câmera pra vocês verem. 1,430 kg no final, na minha tensão de pontos aqui neste trabalho. E ficou assim, gente, é muito lindo esse modelo. Eu tinha até pensado em colocar uma aplicação de flor aqui no centro, fazer um bordado, mas eu vou deixar esse para um outro vídeo, porque esse modelo aqui, ele é muito maravilhoso e eu achei que ficou muita informação, então eu não pus para vocês. Mas olha que lindo, gente, por ser cor única, ele não ficou assim apagado, pelo contrário, ele tá muito lindo. Espero que vocês façam, gostem. Se ficou com alguma dúvida, por favor, pode deixar nos comentários que eu vou estar fazendo aqui o possível para estar respondendo cada uma de vocês. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Você está apoiando o crescimento do meu canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Beijo!